Olá, pessoas queridas! Estamos no novo episódio do podcast À Descoberta das 5 Estrelas e no episódio desta semana vamos conversar sobre marketing digital e redes sociais. Trouxemos 2 convidados super incríveis com respostas para vos dar às perguntas que vocês querem fazer a estas pessoas. Nós preparamos essas perguntas e temos um conteúdo super interessante para vos trazer. Fiquem connosco, eu tenho a certeza que vão adorar este episódio em particular. No episódio de hoje vamos estar a falar sobre marketing digital e redes sociais e confesso-vos que é um episódio muito especial para mim, tendo em conta que estou nas redes sociais desde 2005. Hoje trago para este episódio, são meus convidados, 2 marcas ou 2 representantes de 2 marcas premiadas com o prémio 5 Estrelas e que para mim vai ser um prazer especial e particular conversar com eles, porque sabem tanto sobre marketing digital, zero pressão para esse lado, e redes sociais. Vou ter comigo o José Almeida, a representar a Betano, e o Paulo Borralho, a representar a Benecar. Bem-vindos aos 2. O que é que vocês acham que é mais fácil? Ter uma loja chamada loja física, que é mais fácil no sentido de alavancar o negócio, até porque a assinatura deste nosso episódio, em marketing digital, redes sociais, são ou não os aliados para alavancar o negócio. É mais fácil ter uma loja física para alavancar o negócio ou uma loja virtual? Qual é que é a vossa experiência? O que é que vocês diriam lá para casa? Estou indeciso. Tenho uma marca e estou indeciso. Começo por uma loja física, abro uma loja pública ou vou para as redes sociais? Eu acho que depende sempre do contexto do negócio em que estamos inseridos. Um depende é uma resposta a consultor, menino Paulo. Depende porque depende do contexto para a gente o tornar mais fácil. Se a gente está ambientados ao que estamos a trabalhar, acho que torna mais fácil a gente funcionar com as coisas. Achas que depende do produto? Sim. Eu acho que se calhar é mais fácil trabalhar só numa área, só na área digital, do que se calhar trabalhar nas duas. Porque nós trabalhamos muito com o digital para alavancar os negócios no físico. Acho que por aí temos um trabalho a dobrar. Ok. No teu caso aqui, só para eventual... Quem ainda não conhece a Benecar, duvido, só se viver debaixo de uma pedra, duvido, nunca tenho ouvido falar... vocês têm os 2 modelos de negócio, digamos assim. Têm lojas físicas e têm a parte... Temos a loja física e temos temos a parte digital que trabalhamos para alavancar os negócios na parte física, porque neste caso ainda valorizamos muito o nosso produto base, que é os automóveis. A pessoa ainda valoriza muito a interação com as pessoas e ver o carro e testar o carro. E faz todo sentido, não é? Continuar a manter esse contacto. Depois temos que ter as mesmas condições que apresentamos digitalmente, se calhar convém ter a mesma qualidade quando apresentamos a parte física. Ser uma extensão. Sim. Eu confesso que não me parece que existe uma resposta certa relativamente a esta questão. Acho que tem as suas vantagens e desvantagens. Aqui, como o Paulo referiu, a questão da experiência em loja eu acho que é particularmente importante, que é algo que nós não podemos oferecer aos nossos clientes e por isso também a presença nas redes sociais que queremos falar adiante é tão relevante. Aquilo que me parece mais importante mesmo, eu acho que nós temos visto bons exemplos dessa estratégia, é que a experiência do utilizador e do consumidor da loja para o espaço digital não existe uma disrupção entre uma experiência e outra, ou seja, que existe uma continuidade na experiência. Eu não me refiro apenas a poder ter as mesmas condições, não é? Portanto, vamos imaginar que existe uma determinada promoção online e que depois essa promoção também exista nas lojas, mas que para o utilizador, para o cliente, ir a uma loja física tenha uma continuidade na loja online e vice-versa. Eu acho que isso é que é realmente importante. Agora, se a pergunta for para quem quer começar um negócio, o que é que deve fazê-lo, eu particularmente acho que por uma questão de custos, mas acima de tudo porque é mais fácil medir os resultados, eu abriria um negócio online, mas se calhar sou suspeito... Um bocadinho só. Talvez. mas deixem-me puxar aqui um bocadinho a conversa atrás, no sentido por onde é que eu ia querer começar e dando também um bocadinho o meu exemplo. O AS9 começou como um blog e, portanto, enfim, acho que como quase todos os blogs começaram de uma forma um bocadinho sem um objetivo concreto. Mas depois tornou-se uma marca e nós começámos primeiro pelo digital. E, portanto, para mim faz todo sentido a resposta ser, se alguém me perguntar, Sofia, o que é que tu achas que é mais fácil ou que chega mais rapidamente, e nós vamos já falar um bocadinho aqui sobre números também, obviamente o digital. Mas depois há toda essa parte da experiência com a pessoa.
porque nós tivemos e voltámos para o digital novamente, portanto, digital, loja, neste caso escritório, porque o nosso negócio é formação, e fechámos a loja, portanto, o escritório, e estamos agora só no digital. Portanto, já temos a experiência toda. Novamente sentimos que, sim, o digital faz todo o sentido e alavanca o negócio, porque é lá que as pessoas estão todos os dias, à distância de um clique, não é? Mas as pessoas querem estar connosco também, e, portanto, concordo que não há aqui uma resposta óbvia nem uma fórmula única para um negócio. Quando a pergunta é feita o que é mais fácil, eu acho que é mais fácil também o digital. Se posso dar aqui a minha opinião, que não é suposto, eu sei, equipa. Mas mais fácil do digital. Agora, tocaste aí num ponto, José, que é a questão dos custos. Da minha experiência e daquilo que vão partilhando comigo, as pessoas vão dizer, ter um negócio no digital é uma coisa super fácil de criar. Primeiro, a ideia da estrutura é básica e é super fácil de manter porque não há custos. Portanto, há a ideia que aquilo é tudo for free. Portanto, é tudo grátis. Qual é que é a vossa? O que é que diriam? Bem, isso, na verdade não é assim. Eu acho que também depende muito do produto, dos canais de venda que queremos utilizar mesmo no contexto digital, mas não é assim tão simples, quer dizer, não é assim tão barato, mas também depende muito dos volumes, porque se eu tiver um determinado volume de visitas ao site, então terei que ter uma capacidade em termos da própria capacidade, passa a redundância dos servidores, do website, etc., de conseguir ter esse tráfego no site. Logo vais ter que ter um tipo... Custos mais altos. Se quiser poder oferecer às pessoas métodos de pagamento diferentes, então vou ter que, eventualmente, pagar diferentes comissões sobre essas compras. Existem toda uma série de custos que lhes estão associados. Se eu quiser ter uma presença forte nas redes sociais, provavelmente terei que contratar uma pessoa que é especialista nessa área. Portanto, todos esses custos que estão inerentes à presença ou a ter um negócio no digital têm que ser tidos em conta. Não é só abrir uma página no Instagram e já está. Mas eu sinto isso quando falo, quando estou noutros ambientes e noutras conversas, que há um bocadinho esta ideia pré-concebida que é só abrir uma página no Instagram, ou antigamente no Facebook, era mais o Facebook, vende-se as coisas, manda-se para lá. É claro que, no teu caso também, não é? Quer dizer, não é se vende-se um carro e manda-se para lá o carro. Mas há um bocado esta ideia de que é tudo muito fácil. Também não quero fazer isto um bicho-papão, porque há aqui não é, o meio termo, não é a linha do meio, que é claro. Entre ter as plataformas que tu falaste. Acho é que se fala pouco sobre essa estrutura e o que é necessário para comunicar bem e vender bem, porque não é só vender, é comunicar bem e vender bem, é criar no outro a necessidade da compra, neste caso aqui, no teu caso das apostas, mas no caso aqui do Paulo da compra. Como é que isto, do ponto de vista da comunicação, funciona? Que estratégias é que, no caso da Benecar, vocês pensaram, isto vai funcionar assim desta forma e vamos criar aqui e isto vai chegar às pessoas? Podes partilhar ou é tudo segredo de negócio? Não é bem um segredo. A gente, acho que primeiro que tudo, nós não conseguimos vender, teoricamente, um carro online. Tipo, a pessoa não consegue comprar um carro e o carro chegar em casa. Ainda não dá para fazer isso. Pessoas, portanto? Ainda não dá, mas com a evolução que isto está a ter, a gente não sabe. Mas as pessoas querem ir lá. A gente, um dos nossos principais objetivos é sempre que a pessoa vá lá para conhecer, porque a gente não vende só os carros e pronto. A gente tem uma experiência totalmente diferente de quando se chega à cidade do automóvel. Isto é diferente. Mas o objetivo que a gente tem principal é... A gente vende para todo o país. A gente não vende só a região. As pessoas contactam. Temos um contact center que criámos em 2014. Na altura era um projeto ambicioso, porque não existia nada assim. É um contact center que era um híbrido entre o site e o site e o nosso call center. Sim. As pessoas conseguem ver o carro a 360 graus na internet, no nosso site. Eu conheço. Portanto, conseguem ver, seja interior ou exterior, dá para ter essas informações todas do carro ali e conseguem ser contactados por um call center que o vai acompanhar. Até podem fechar logo o negócio, mas há aquela necessidade sempre do cliente de querer testar o carro, sentir o cheiro, tocar no carro, ver se está tudo tranquilo. Os materiais. É aquela coisa. Isso é... E eu acho que isso é importante. Não... Sim. E a gente nas redes sociais trabalhamos muito, mostrar mais a exposição. Trabalhamos também, às vezes fazemos assim umas brincadeiras, mas promover é mais... Eu acho que a gente está a trabalhar muito mais a marca
não é vender. Não estamos sempre só a mostrar carros, estamos a trabalhar mais a marca Benacar Cidade do Automóvel do que estar só a vender. Deixem-me aqui pegar em alguns dados, quero partilhar convosco aqui alguns estudos para ter aqui também a vossa opinião sobre o que é que a economia digital tem falado aqui sobre os dados do e-commerce, e vamos entrar aqui nesta parte. Já falámos um bocadinho sobre as vendas, mas entrar aqui em dados mais específicos. Então, a Associação da Economia Digital de Portugal diz-nos que o e-commerce movimentou em 2022 um valor aproximado de 130 mil milhões de euros, que não é milhões, é 1.000 milhões de euros. Eu estava a olhar para isso, espetacular. E que apenas em Portugal, 13% dos portugueses fizeram mais do que 5 compras online nos últimos 3 meses. Isto para vocês deve ser, para mim foi uau. Definitivamente, as compras digitais venceram todas as barreiras que podiam ter com os consumidores. Como é que aqui na Benacar olham para aqui para o mercado do e-commerce? Deste ponto de vista, como é que sentem que os portugueses, e reparem, e nós ontem falávamos um bocadinho fora sobre isto, como é que os portugueses aderiram bem, não é? Sendo tendencialmente um povo um bocadinho mais desconfiado na altura das compras online, como é que sentem que este salto foi dado e, portanto, passámos a estar mais disponíveis e mais permeáveis a, ok, compras online sim, são seguras. Eu acho que também houve aqui um bocadinho algumas campanhas nesse sentido, pelo menos na televisão. Sim, falámos... eu acho que a pandemia também acelerou muito esse processo. Pois, as pessoas ficaram confinadas aos seus espaços, a ficar em casa, tiveram que optar muito pelo e-commerce. Nós até nessa altura, se calhar foi a altura em que a gente vendeu mais carros, em levar os carros aos clientes. Não temos levamos o carro à casa do cliente. Foi nessa altura que a gente teve que fazer. Que querido. Tivemos que adaptar-nos, porque foi na altura que tivemos de estar fechados, os estabelecimentos tinham de estar todos fechados. Tivemos um mês fechados e tivemos a fazer entregas ao domicílio. Entregas ao domicílio. Mas e-commerce puro é o que a gente não temos e-commerce porque não conseguimos chegar ao nosso site, clicar, meter no carrinho o carro e... Sim, mas nessa altura... Sim, mas nessa altura adaptámos-nos, porque as pessoas também começaram a fazer mais compras online. Eu acho que acelerou esse processo. Acelerou muito esse processo. E do ponto de vista da segurança, exatamente na mesma questão, mas neste crescimento que se deu, e o Paulo ficou bem aqui a questão da pandemia, não é? Estamos confinados e, portanto, estamos muito mais no online, estivemos todos muito mais no online. E nas compras, eu comprei muito mais do que durante aqueles 2 anos online, do que se calhar toda a minha vida até aqui, apesar de só ter 18 anos e, portanto, também ainda tenho uma vida pela frente. Mas comprei imensas coisas online que noutra altura, imagino que quem nos está a ver e ouvir também tenha sentido isto, que é, ok, nós agora estamos aqui, eu não posso ir, sei lá, a um sítio qualquer comprar isto, vou comprar online, porque não? Ou seja, algumas barreiras, e no meu exemplo pessoal, algumas barreiras que eu tinha, da segurança, será que isto vem conforme o que eu vou comprar? Como é que vocês têm trabalhado esta questão da segurança no caso específico da Betano nas apostas? Sentes que as pessoas são completamente tranquilas em relação a este negócio ou ainda há alguma desconfiança a trabalhar? Do ponto de vista da comunicação, do marketing? Certo, não é? Eu já vou responder à questão e sei que não é o meu papel aqui, mas devolvi antes de mais com uma pergunta que é também tentar perceber se no teu caso muitas das compras que acabaste por fazer online, se hoje em dia, que podes ir à loja, não continuas a fazê-las online. Algumas delas, em parte. Que bem. E não combinámos esta pergunta, juro. Continuo a fazer algumas dessas compras online. Eu acho que aquilo que a pandemia acelerou de alguma forma foi precisamente a nossa capacidade de perceber que fazer compras online é, numa série de situações, mais fácil. E seguro. E seguro. E, portanto, sim, nós, particularmente na nossa área de negócio, porque lidamos com uma série de dados pessoais, que é algo que é muito caro às pessoas, ainda que muitas vezes não estejam a ver as permissões que algumas aplicações que usam no seu dia-a-dia exigem, mas enfim... É algo mas é um bom parêntese, é um bom tópico esse, porque, e gostava até que avança um bocadinho mais, até estavas a sorrir assim, eu tinha coisas para dizer sobre isto. Mas diz, porque as pessoas acham que fazer uma aposta online pode ser mais perigoso, do ponto de vista da questão dos dados, não é? Do que comprar uma camisola.
E o que tu estavas a dizer é, atenção, que os dados que vocês colocam lá tanto estão num lado como no outro. Sim, quer dizer, eu nem me estava a referir particularmente à compra de uma camisola, mas, por comprar. exemplo, aplicações de redes sociais, etc., que têm Sim, acesso o Instagram ou o Facebook. Sim. têm acesso a uma série de Dados nossos. de dados nossos, de telefone, de contactos, etc., até o e-mail. Mas, como estava a dizer, no nosso caso, não só a questão da segurança dos dados pessoais dos utilizadores é fundamental, como também a questão da segurança das transações, porque eu, ao colocar uma aposta, no fundo também não deixa de ser uma transação financeira e, portanto, a segurança para nós em particular é um pilar do nosso modelo de negócio. Tenho aqui um dado que me parece muito sintomático do quão importante isto é para nós. A nossa infraestrutura, portanto, toda a nossa estrutura de sistemas, etc., é auditada, testada e auditada 120 vezes por ano, em média. O que eu acho que é, portanto, a cada 3 dias, o que eu acho que é um sinal muito claro. Um outro fator que eu acho que também demonstra o quão relevante isto é para nós, o grupo Kaizen Gaming, detentor da marca Betano, emprega cerca de 1.500 pessoas no mundo e cerca de 2/3, portanto 1.000 pessoas, estão alocadas à área da tecnologia. Muitas delas depois alocadas à área da segurança. Portanto, a resposta é sim, isto para nós é fundamental. E eu acho que para qualquer negócio que esteja no digital, deve ser um dos pilares do modelo de negócio, sem dúvida nenhuma. Antes de passarmos à próxima pergunta, deixem-me só lembrar lá para casa para subscreverem o nosso canal, deixarem os vossos comentários, as vossas sugestões, as vossas perguntas. Façam todas as perguntas, de verdade. Eu sei que ficam um bocado tímidos, deixem as perguntas, nós vamos responder a tudo. Temos uma equipa super atenta ao que se passa desse lado e queremos, de facto, contribuir com conteúdos que respondam às vossas curiosidades. Like, subscrição do canal e os vossos comentários. Ativem o sininho para receber em primeira mão todos os episódios. Vamos aqui a um tema muito interessante e atenção ao que eu vou dizer, está bem? É deste tema, é sensível. Influências, meus queridos, um sorriso. Quando vocês escolhem, e eu sei que escolhem, pessoas para representarem a vossa marca e o vosso negócio, quais é que são assim os critérios? E a pergunta é para os dois, ok? Agarra quem quiser primeiro. Os critérios para, ok, esta pessoa é uma boa pessoa por isto e por isto para representar a minha marca, e depois a seguir vamos falar um bocadinho sobre os riscos, mas vamos a pensar aqui primeiro nos critérios. Há algum critério de escolha? Vocês fazem uma análise? E mais para compreendermos aqui como é que isto funciona, que mais uma vez, acho que esta parte é muito romanceada nas redes sociais e toda a gente pode representar uma marca e toda a gente tem perfil para, e a resposta, antecipando, é não, porque há perfis certos para determinadas marcas, não é? Nem todos podemos representar, por exemplo, a Betano, digo eu. Sim, quer dizer, nós estamos atentos a uma série de critérios antes de começarmos a trabalhar com um influenciador. Antes de mais, dizer que sim, que nós trabalhamos com influenciadores, Eu sei. com alguns deles a título permanente, outros que escolhemos para promover uma determinada campanha, um determinado novo produto, etc. O primeiro critério, como é óbvio, é a audiência dessas pessoas. Ou seja, números ao tipo de público. Sim, quer dizer, a zona geográfica dos seguidores, o género dos seguidores, enfim, a idade dos seguidores. Portanto, esses critérios são os primeiros para perceber se estão em linha com o target da minha campanha. Muito bem. Um outro critério, esse exige uma análise mais detalhada, que tem que ver com o tipo de conteúdos que esses influenciadores habitualmente publicam. Portanto, não faz sentido que de repente eu veja alguém a fazer uma publicação sobre um determinado jogo de futebol ou uma determinada aposta num determinado jogo de futebol e essa pessoa nunca ter publicado nada sobre o desporto, ou até, vamos imaginar, o caso totalmente oposto, ter feito uma publicação a dizer que estava a fazer desporto ou estava a futebol, enfim, não interessa. Mas esse é um segundo critério é que damos muita atenção. E um terceiro, já entrando um bocadinho na questão dos riscos, mas é um terceiro critério que para nós também é muito relevante, que é a questão da idoneidade. Ou seja, para mim é importante que, como é óbvio, toda a gente tem direito à sua opinião, claro, e as redes sociais são um espaço por excelência
para as manifestar. Para o bem e para o mal, não é? Exato, mas eu como marca posso optar por não trabalhar com pessoas que têm determinado ou que manifestam determinadas posições que não estão em linha com os valores que a marca defende. É tão simples como isto. Penso que isso é comum, ou deveria ser comum a todas, não é? Que Claro, mas... Não entramos em incoerência. Eu lembro-me aqui de alguns exemplos, mas quando falámos aqui dos riscos, já volto aqui a esta parte. Até que ponto é que as marcas têm, de facto, aquilo que se chama o gabinete ou o departamento de gestão de crise, porque determinados riscos não foram acautelados e como tu estavas a dizer e muito bem, hoje tenho um influenciador que me está a falar sobre um grande jogo que vai haver, e nós vamos falar um bocadinho sobre isto, sobre os grandes momentos e de que forma é que eles se convertem em mais vendas, não é? Maior volume de negócio. Hoje está a falar muito bem porque eu adoro futebol e sou do Sporting, é verdade, sou do Sporting, e na semana a seguir está a dizer odeio futebol e as pessoas que vão para o futebol são todas isto e nem todos acautelamos esse risco, não é? E portanto, eu acho que isso exige um trabalho, corrige-me se estiver a dizer algum disparate, algum trabalho prévio antes da escolha. A escolha não é num dia, tem que haver existir essas métricas e acompanhar também um bocadinho o influenciador antes de o contactar, certo? Mesmo até depois, na verdade, nós queremos também garantir que o influenciador, quando faz as publicações que foram acordadas, que aquilo que é comunicado está em linha com aquilo que foi pedido, tentamos não nos imiscuir na forma como eles influenciadores, comunicam, porque isso de alguma forma retira o fator orgânico, natural da publicação, isso não o fazemos, mas garantir que ela é feita de acordo com aquilo que lhes foi pedido, isso para nós é fundamental. É também por isso a razão pela qual trabalhamos nas diferentes campanhas com um número relativamente reduzido, exatamente para conseguir manter o controle sobre a forma como a marca é comunicada, não é? E está tudo mais ou menos, a mensagem ser transversal, está tudo a haver ali coerência entre a pessoa e aquilo que vocês querem comunicar, a mensagem que querem comunicar. E na Benecar, como é que funciona? Nós analisamos as parcerias todas, os pedidos de influencers, analisamos isso tudo. Recebem muitos pedidos, não recebem? Recebemos muitos pedidos. Vocês também recebem, não recebem? Sim, mas... enfim. É mais se calhar procura do que... Recebemos alguns pedidos e atenção, não negamos nada à partida. Se fizer sentido, ok. Sim, nós também não fechamos portas, mas nós agora temos apoiado mais a outros canais de comunicação, como tem sido sabido, teve televisão, rádio, televisão. E ao longo dos anos temos associado a nossa marca também a personalidades como o Fernando Mendes e a família Carreira, mais Tony e David Carreira, que são personalidades já muito fortes e que já estão muito ligadas a nós, principalmente o Fernando Mendes já há muitos anos que está connosco e já tem uma ligação mesmo pessoal ali, porque é muito amigo de todos. Família. É mesmo família Benecar. Ele do nada aparece-nos na Benecar e está ali connosco um bocado e pronto, é uma relação mesmo muito próxima connosco. Então eu vou passar a fazer isso também, está bem? Como influenciadora que sou. Vamos à gestão de crise. Escolhemos uma pessoa espetacular, está aquele perfil, é mesmo aquilo, tudo certinho. Corre bem a campanha, passou, semana a seguir diz tudo ao contrário. Portanto, tudo aquilo que se desalinha em relação aos valores da marca. O que é que fazemos? Bem, aquilo que eu acho importante é que nós consigamos prever ou antecipar aquilo que pode correr mal. Como? Precisamente, vamos imaginar que no caso que a Sofia estava, no exemplo que a Sofia estava a dar, de termos alguém que diz as pessoas que vão ao futebol são isto e aquilo. Bem, eu deveria ter antecipado que isso seria uma possibilidade, não só com esse influenciador, como com qualquer outro. E, portanto, eu deveria preparar-me. Eu acho que a questão da gestão de crise ela é bem executada quando se antecipam os problemas e não quando é feito de uma forma reativa. Até porque muitas vezes cometemos erros e os exemplos são muitos. Sabemos. E, portanto, eu acho que é mesmo termos a capacidade de antecipar determinados problemas que podemos vir a ter com os influenciadores. Ou seja, não controlamos a 100%, nunca o vamos conseguir fazer. Exatamente. Não é a marca a comunicar, é alguém a comunicar em nome da marca. Portanto, enfim. Como costumamos dizer na formação,
a minha área de trabalho, que é a preparação é 99% de sucesso, ou seja, sempre que nos preparamos melhor, sabemos melhor o perfil, corremos menos riscos. Ainda assim, e conhecemos todos algumas campanhas que eu tenho a certeza que aquela marca se preparou, acredito que sim, e as coisas não correram tão bem. Portanto, aqui é nesse sentido, ok, partindo do pressuposto que a marca se organizou, planeou tudo, teve conversas suficientes com o influenciador para perceber que estamos alinhados, mas depois há de facto uma crise e temos que agir. E a questão aqui do agir, para os dois, não é tanto em relação ao influenciador, porque enfim, o influenciador é o que, olha, tudo bom, um grande beijinho. Como é que depois a marca dá a volta a esta questão do ponto de vista da sua imagem junto do público com quem está a comunicar? Como é que vocês trabalham esta gestão de crise? E linkamos isto com a pergunta a seguir ou com o tópico seguinte, concorrência, porque a concorrência está atenta a estas... Aliás, as últimas... Vimos aqui algumas marcas, vou usar o verbo aproveitar, mas é um bocado isto, aproveitarem-se aqui de uma publicidade para fazerem a sua publicidade numa situação que não era propriamente positiva. Portanto, a concorrência está atenta a alguns deslizes que as marcas têm, no sentido de como é que depois se trabalha, para quem nos está a ouvir, como é que depois se trabalha isto novamente para a marca dizer assim, desmarcam-se completamente, olha, isto não fomos nós, foi o influenciador, como é que fazem? Eu acho que é uma situação que tem que se ver caso a caso, porque eu acho que depende muito daquilo que aconteceu em particular, quer dizer, termos tido um influenciador que comunicou a marca ou que disse qualquer coisa sobre a marca é uma coisa, ter um influenciador que disse, por exemplo, no nosso caso, algo menos simpático sobre alguns dos clubes com que patrocinamos é um outro problema. Portanto, acho que é uma situação muito caso a caso. Sim, sim. Okay. Depende, pessoas. Portanto, não é tudo. Não fiquem nervosos porque isto depende. Portanto, ainda é possível depois ver como é que isto correu e ainda dá para gerir, ou seja, a marca pode ter que repensar aqui novamente a estratégia de escolha, não é? Que é a comunicação, o marketing, a comunicação, mas consegue-se gerir isso, não é propriamente... Não entregamos o ouro à conconcorrência, era onde eu queria chegar. E a concorrência é super saudável. Estamos uma aqui, boa estratégia. Estou a pôr a concorrência de uma forma... Certo. E eu também concordo que assim é. Aquilo que eu estava a dizer é... eventualmente a resposta certa na gestão de uma crise que possamos vir a ter nas redes sociais pode simplesmente ser assumir um determinado erro que pode eventualmente ter mesmo acontecido. Portanto, como disse, acho que é mesmo uma gestão caso a caso nestes casos em particular. Como é que vocês trabalham aqui do ponto de vista da estratégia do negócio a questão da concorrência? Concordámos aqui os três que é super importante, a concorrência é o que nos faz correr para ficarmos, para sermos melhores do que os outros, é mesmo isso. Saímos de casa para ganhar, ponto final, portanto é mesmo assim. Mas se eles não existissem, saímos de casa para quê, não é? Tem que haver alguém que seja aqui um barómetro. Como é que vocês alinham a vossa estratégia para estarem sempre um passo à frente da vossa concorrência? Bem, acima de tudo eu acho que é importante que não nos desviemos do nosso caminho. Independentemente. Sim, isto é, eu acho que é importante olhar para a frente ou para trás ou para os lados, dependendo de onde é que eles estão posicionados, mas acho que é muito importante que nós não tiremos os olhos da estrada. E que confiemos naquilo que foi o caminho que decidimos percorrer. E, portanto, eu acho que se tivermos uma boa estratégia alicerçada em boas iniciativas, particularmente na área do marketing, mas o sucesso de uma marca vai muito além disto. Claro. Por exemplo, no nosso negócio, em que vendemos o nosso próprio produto, a inovação tecnológica é um fator fundamental. Eu acho que tentar garantir que percorremos o caminho que definimos, fazendo pequenos ajustes consoante a proximidade ou a distância que os concorrentes estão de nós, mas não nos desviando desse caminho, acho que é a melhor estratégia, sinceramente. Sim, eu acho que estarmos sempre atentos, sim, mas não acho que também seja muito necessário aquelas bicadas, sei que a gente não mandamos bicadas a ninguém, mas também não andamos mandada com ninguém. Focamos no nosso próprio caminho e estamos sempre atentos a tudo o que se está a fazer, mas tentamos sempre... Mas mantém a vossa estratégia. Sim, estão muito alinhados vocês dois, quase combinados. Deixem-me só uma provocação e estamos mesmo a terminar. Eu falaria imenso tempo, eu tinha imensas perguntas para vos fazermos. É o tempo que nós temos.
Eu estava a falar sobre esta questão da concorrência porque há uns anos trabalhei num projeto que se chamava o Barómetro da Concorrência e o objetivo era mesmo trazer resultados, fizemos em parceria com a Universidade Católica, trazer resultados, portanto entregar às marcas o que é que a concorrência estava a fazer de forma a igualar resultados, o que hoje em dia não faz sentido nenhum e aliás é completamente diferente daquilo que... Por isso é que esta pergunta introduzi aqui porque há uns anos, e estou a falar-vos em 2001, portanto, fazia-se isto, Barómetro da Concorrência, para que todos estivéssemos mais ou menos alinhados. Que diferença é que faz, e se faz, na vossa opinião, as datas especiais, do ponto de vista do volume de vendas? No caso da Betano, imaginem que vamos ter aqui, enfim, tivemos um derby. Que diferença é que isso tem portanto, estas datas especiais, um derby, tem alguma diferença do ponto de vista, quer da comunicação, da forma como vocês se alinham para, ok, vai haver isto, e portanto vai haver mais apostas, imagino eu que sim, não é? Portanto, isto supostamente vai duplicar, não sei, diz-me tu se puderes dizer. Ou não, mantemos a mesma estratégia sempre, independentemente se há um evento especial, uma data especial... Neste caso aqui, um jogo especial? Não, quer dizer, a partir do momento em que o nosso produto core, as apostas esportivas, estão quase umbilicalmente ligadas ao fenómeno do futebol, sim, nós não podemos deixar de prestar atenção a esses momentos muito particulares da época desportiva. Aliás, é assim que nós definimos também o planeamento das nossas campanhas. Ok, especificamente aqui. Certo. Claro que nós nunca conseguimos fazê-lo com um grau de antecipação muito grande, porque não sabemos se uma determinada equipa vai passar à próxima fase da Liga dos Campeões ou da Taça de Portugal, e muitas vezes acontecem pequenas surpresas que podem influenciar nós fazermos uma campanha ou não, um jogador ser transferido para um determinado clube. Isto nas redes sociais é muito válido, não é? Muito, eu sei. Pronto. Eu sei porque o meu filho acompanha isso de uma forma, eu sei tudo sobre isso. Mas sim, muitas das nossas campanhas são focadas em momentos muito particulares da época. O derby é um excelente exemplo em que tivemos uma campanha dedicada ao jogo. E, portanto, fazem uma comunicação especial e, portanto, e a conversão, que o objetivo da pergunta é, portanto, a conversão entre aquilo que vocês comunicam e a conversão nas vendas é completamente diferente numa altura, digamos, normal. Sim, é natural que assim seja. Portanto, faz sentido apostar no reforço da comunicação, do marketing, eventualmente nos influenciadores? Claro, no nosso caso em particular, temos... para quem não sabe, nós somos orgulhosos parceiros de Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto e, portanto, é um dos nossos principais ativos de marketing e num momento destes seria quase impensável não poder tirar essa vantagem. E nós, como é que fazemos? Dia do pai, dia da mãe? Sim, é mais por datas ou comemorações específicas durante o ano. Nós, por exemplo, depois também temos os nossos próprios eventos. Nós já temos sempre 2 feiras, que é as 2 maiores feiras automóveis do país, que sempre em setembro, outubro e abril, maio. Atenção, pessoas. Descontos, há descontos. Depois também temos campanhas de Natal. Depois isso é toda uma planificação. Planificação fazemos durante... Que vão fazendo durante o ano. Fazemos para o ano todo, praticamente. Eu, por exemplo, já preparei as campanhas todas até ao final do ano. Que lindo, menino. Tu és o orgulho da Benecar, eu sei. Sabes, a questão aqui em específico em relação ao teu negócio é, se for dia do pai ou dia da mãe, como é que, não é propriamente, eu vou comprar um carro ao meu pai, vou comprar um... Era bom, não é? Eu adorava, olha, o meu pai se estiver a ouvir isto, olha, que boa ideia. Mas ainda faz muito por dia, não é um dia só de campanha. Específico, não é? Temos muito, um dia, aproveitamos sempre 3, 4 dias, assim, ou às vezes 7, outros 10, normalmente assim. No vosso caso, a comunicação, então, aqui mais forte de datas especiais tem mais a ver com as feiras, não é? E comunicar no sentido das pessoas, até porque estão mais próximas, não é? Sim. Imagino eu, e podem ver e cheirar, como diz a pouco, é maravilhoso. Cheiro. Aquele cheiro novo do carro. Foram 2 excelentes convidados, adorei, chegámos ao fim, acreditam nisto? Eu tinha tantas perguntas para cada um. Podemos continuar. Por mim também. Deixem-me dizer-vos aqui antes de terminar que foi um prazer especial para mim falar convosco, conhecer-vos. Parabéns pelos vossos prémios, às vossas empresas, continuem no bom caminho. E por nós, por hoje é tudo. Chegámos ao fim deste episódio. Tenho a certeza que também ficaram com mais perguntas para fazer. Nós vamos estar disponíveis para receber o vosso like, claro, para partilharem este vídeo com os vossos amigos, com os vossos
colegas, com as vossas empresas, levem este conhecimento. Há muita gente que não sabe ainda como é que são os bastidores destas marcas que estiveram hoje connosco, da Benecar e da Betano, e partilhem, deixem comentários, sugestões, nós vamos estar a ver. Até ao próximo episódio.